Olá galera que se liga na TV Restinga, sejam bem-vindos, eu sou o Fernando Assis e a partir de agora nós temos um encontro com o esporte toda semana através do canal do YouTube da TV Restinga. Vamos receber convidados gremistas e colorados para debater sobre a dupla Grenal, atrações especiais e também atrações musicais. Hoje comigo estão aqui o colorado Jorge Moreira, o gremista Jorge Almeida, também Alex Bagé, repórter e comentarista de arbitragem da Rádio Guaíba, o grupo de pagode Na Paquera e também um time de futebol americano que temos aqui na Restinga, o Restinga Red Schools. Para começar aqui eu tô com o colorado e o gremista, bem-vindo Jorge Almeida, bem-vindo Jorge Moreira, sempre com apoio, claro, do Boteco Esporte Clube Parada 10, venha saborear petiscos, lanches e assistir os jogos da dupla Grenal. Avenida Nilo Wolf 902 na Restinga Nova, teleentrega 3250-1010. Rede Mac Simeonato, agora com nova loja na estrada Barro Vermelho 275. Telefone 4020-4021. Cozinha comunitária, para quem quiser aí encomendar salgados, tortas, bolos, nós temos também almoços comunitários lá, almoços populares. Pode fazer o contato com a Hermínia ou com o Jerry no telefone 8587-4803 e 8580-2381. A cozinha comunitária fica ali na rua Milton Pozzolo Oliveira, 115, ao lado da quadra do Estado Maior da Restinga. Vamos começar falando aqui com o Jorge Almeida, gremista. Jorge, antes de mais nada, confiante numa classificação do Grêmio para a próxima fase da Libertadores? Com certeza, muito confiante no nosso time. E aqui com o Jorge Moreira, colorado, como é que está o Internacional disputando só gauchão? Mas a torcida já pode acreditar que o time esse ano, quem sabe, é o mesmo título maior? O Internacional agora parte para um preparativo, Dunga está tentando impor sua maneira de jogo, o grupo está fechado. Também estamos disputando a Copa do Brasil, que pode gerar uma vaga para Libertadores. E acho que o time chega bem no Brasileiro, com uma ou duas peças mais ali, uma contratação até para nível de grupo, deve chegar bem, deve estar bem preparado para o Brasileirão. Jorge, sobre o baixo rendimento do Grêmio nos últimos jogos, tu acha que isso aí foi uma inconstância realmente do último mês, que o Grêmio não tem jogado muito bem? Ou tu acha que o Grêmio, quem sabe, precisa de peças de reposição até para quem sabe, classificação? Bom, eu acho que peças o Grêmio tem. O que tem que fazer é uma repetição no time, né? O Vanderlei Luxemburgo, ele muda muito o time. Ele poupa jogadores, às vezes, que não é necessário. E, para mim, o principal baixo rendimento é esse. Jorge, o Inter até agora não teve uma grande prova, apenas jogou com o Grêmio, que por vezes entrou em campo com um time misto. Ainda assim, o Internacional precisa de algum reforço para o grupo, para a próxima fase da Copa do Brasil, que ainda tem, o Internacional ainda tem fases secundárias até chegar às oitavas, né? Tu acha que precisa de algum reforço ou quem tá aí vai dar conta do recado? Não, acho que precisa de algum reforço para nível de grupo. O gauchão, todo mundo sabe, é um laboratório. Apesar de todo ano ele não interessa para ninguém, mas o Inter vai lá e belisca. O gauchão laboratório é para experimentar, para testar, para ver o técnico que pode ficar, quem não pode ficar. O jogador que não se sair bem no gauchão, ele está fadado a de repente ser dispensado antes do Campeonato Brasileiro e ser reposto uma outra figura no mesmo lugar. Certo. Diz uma coisa, Marcelo Moreno deve ficar? William José e Wellington dão conta do recado? Qual é a posição do torcedor quanto a essa situação, essa crise que o Marcelo Moreno acabou criando dentro do vestiário? Sobre o Marcelo Moreno dá pra fazer três situações. As declarações dele, as declarações do pai dele e ele no elenco, né? As declarações dele eu acho que ele tá meio forçando. Ele não devia estar falando isso, ninguém vai botar ele obrigado no time. As declarações do pai dele são, né, eu acho que ele é uma pessoa despreparada, porque daqui um pouco o Palmeiras ou o Flamengo vai estar bem e ele não vai... Fechou as portas lá, né? Ele não devia ter falado o que ele falou. E no Grêmio, com certeza. Um time que tem o William José, que eu nem sei porque foi contratado, o Wellington, que não deu conta do recado, e eu diria até o Vargas. O Vargas foi super badalado e não deu conta ainda. Tu acha que o Marcelo Moreno deve ficar no Grêmio, então, apesar de toda essa situação? Tu acha que tem como contornar isso, retornar ele pro elenco e manter ele como reserva do Barcos? Com certeza, com certeza. Ele é uma mudança de estilo de jogo. Daqui a pouco o Grêmio tem que ir pro abafo, o outro time está se defendendo, bola na área é um recurso. O Inter
toda a janela de transferência, o Damião é a bola da vez. Parece que agora, finalmente, ele vai sair. Tem substituto à altura? Na tua opinião, quem deveria ser contratado pro lugar dele? Manda embora já, faz dinheiro, bota as moedas no bolso e contrata o Moreno. Marcelo Moreno no Grêmio? Marcelo Moreno no Internacional. Desculpa, no Internacional. No Internacional, quem marca gol do Grêmio não pode jogar, manda lá pro Internacional, nós pegamos ele, é um bom reserva. É um bom reserva. Tu acha que, até porque o Dunga, como disciplinador, é um cara que tem a corrigir esses problemas disciplinares de jogadores? Provavelmente corrige o posicionamento dele e uma grande qualidade do Dunga. Dunga não tem jogador nenhum. Não tem escritório de representação de jogador, não tem nada. E fala-se muito no Nilmar. Te agrada esse nome? Como Colorado, te agrada o retorno dele no lugar do Damião? Paulinho da Viola tem uma música que diz mais ou menos assim: foi um rio que passou na minha vida e o meu coração se deixou levar. Nilmar foi levado pelas águas. Olha aí, Colorado que não tá tão confiante assim da volta do Nilmar. Sobre a situação do vestiário, Jorge. Tivemos recentemente no jogo contra o Fluminense 2 jogadores do Grêmio que inclusive foram embora do estádio antes do jogo acabar, o zagueiro Cris e o atacante Vargas. Como é que o torcedor vê essa atitude, que alguns até dizem que torna-se uma falta de comprometimento do atleta? Como é que tu, como gremista, vê essa situação de 2 jogadores assim saindo antes do jogo? Total falta de comprometimento. Eu acho que essa questão do vestiário, o Luxemburgo deveria ser mais rígido. Aí nessa parte eu admiro o Dunga, né, que ele tem o controle do vestiário dele. Isso está sendo problema. Os jogadores que vieram para ser grandes jogadores não estão encontrando futebol aqui. Sobre a questão do Inter esse ano não ter estádio, para o torcedor se torna um empecilho tremendo acompanhar o time. O Internacional está montando um time para ser campeão brasileiro da Copa do Brasil. Dá para planejar pelo menos alguns jogos aí, que o Inter até falou que não pretende sair de Caxias. Dá para planejar uma viagem à Serra, aproveitar um vinhozinho e ver o Colorado? O grande problema da imprensa gaúcha é que ela gosta de frisar que o Internacional não tem estádio. Ao contrário, o Internacional é o único time de Porto Alegre que tem estádio. O nosso estádio está em reforma, mas é nosso. É nosso hoje. E o Internacional não importa onde jogar, se jogar em Caxias, se jogar no São José, aonde jogar, vai jogar e a torcida vai acompanhar. Nós sempre temos essa controvérsia. Aqui o pessoal que é do Grêmio costuma dizer que o Grêmio tem a maior torcida do Rio Grande. Eles têm 24 mil sócios pagando, nós temos 102, então não dá para entender muito essa coisa da maior torcida. A maior torcida, o Internacional tem mais torcida do que o Flamengo, tem mais torcida que o Corinthians. O Corinthians, antes de ganhar um estádio da federação, que o governo não bancou o estádio, o Corinthians nem estádio tinha, o Flamengo não tem até hoje. O Flamengo tem 6 mil sócios pagando, o Internacional tem 102. Dá pra quem sabe viajar pra Caxias. Tu acha melhor o Internacional mandar todos os jogos em Caxias pra tentar adaptar uma segunda casa, ou realmente essa questão de jogar em Novo Hamburgo, Gravataí, auxilia o torcedor? O torcedor do Internacional vai ficar esperando até a conclusão do estádio para poder prestigiar o time ali. O que vai acontecer nessa Copa do Brasil e no Gauchão é que nós vamos fazer um laboratório e vamos estar adaptados a jogar em qualquer campo. Eu acho que com esse laboratório, quando der o start para o Campeonato Brasileiro, o Internacional vai jogar na Fonte Nova, como joga no Beira-Rio. Ele vai jogar nos Aflitos, que o Grêmio conhece bem, como se estivesse jogando no Beira-Rio. Ele vai jogar em qualquer estádio. Vai chegar e jogar. O Grêmio tá jogando Libertadores, Gauchão, vai entrar na Copa do Brasil daqui a pouco. Vale a pena sacrificar e jogar para ganhar todos os torneios? Principalmente agora o Gauchão, que vai entrar nas fases decisivas, vale a pena sacrificar o time, ou o negócio é poupar mesmo e pensar só na Libertadores? Não, tem que ganhar tudo, A gente vê em outros países, as equipes jogando direto, eles não poupam jogadores. Lá o calendário é um pouco melhor, mas eles jogam. Agora, eu acho que 6, 7 anos depois de jogar quase todos os jogos, o Messi, agora que ele foi se machucar, então não é o caso. Se está jogando, uma hora pode acontecer, mas não é poupando que isso vai se resolver. Tem que ir com força máxima, inclusive em Grenal de Gauchão, então. Principalmente no Grenal. E só uma questão dos sócios, ele falou que o Inter tem 100 mil sócios, mas cada um paga R$20 por mês. O São Paulo tem 6 mil sócios e cada um paga R$600. Então,
né? É meio desproporcional, tu acha? Então deve ficar mais fácil, entendeu? É isso aí, vamos lá, vamos rebater a opinião do gremista aqui. Sócio popular do Internacional, o mais barato, R$45, que é o sócio que paga o ingresso. Eu, como sócio que não pago o ingresso, é R$75. Sócio no São Paulo, o São Paulo tem 6 mil sócios, que é aristocracia. É só a burguesia que tem permissão de ser sócio do São Paulo. O maior clube social do país se chama Juventus Paulista, tem 485 mil sócios, é um time de futebol, mas os seus sócios são engajados no Parque Náutico, que é o maior parque náutico das Américas. É isso aí, a discussão vai continuar, próximo bloco, agradecendo aqui a presença de todos. Vamos para um intervalinho, fiquem ao som do grupo Na Paquera. Olha só, gente, não é nada pessoal contra a Nelise, mas é muito bom ter o comercial só pra mim, sabe? Não tem que dividir atenção com ninguém. É que nem no Trilegal, sabe? Tem menos gente concorrendo, porque é só pra quem é de Porto Alegre e região e litoral. Aproveita, a concorrência é bem menor. Trilegal, sua vida, muito mais Trilegal. Voltamos aqui com o segundo bloco, Boteco Esporte Clube, programa esportivo semanal. Nós vamos falar sobre dupla Grenal, atrações musicais, vamos ter muitos projetos sociais também, vamos falar sobre o esporte na comunidade, quais são os benefícios que trazem programas sociais, programas comunitários voltados para esse pessoal aqui, principalmente o pessoal da Restinga. Agradecendo os apoios novamente, Parada 10, venha saborear petiscos, lanches e assistir os jogos da dupla Grenal. Avenida Nilo Wolff 902 na Restinga Nova, teleentrega 3250-1010, Redmac Simeonato, agora com nova loja na estrada do Barro Vermelho 275, telefone 4020-4021, cozinha comunitária, lanches, almoços populares, salgados, tortas e bolos por encomenda. Fala lá com a Hermínia e o Gerry no 8587-4803 e 8520-2381. Avenida Milton Pozzolo Oliveira 115, ao lado do Estado Maior da Restinga. Também com o Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. Casas, carros e prêmios em dinheiro, vai lá e compra o seu. Foodmania, um novo conceito e delivery, www.foodmania.com.br. Vamos continuar o debate aqui, começou a esquentar. O Jorge queria falar alguma coisa ainda sobre o assunto de sócios. Fala aí, Jorge. Eu tô triste então que a torcida do meu time é menor que a torcida das piscinas do Juventus. Falar sobre estádios, o Internacional está reformando o Beira-Rio, previsão de conclusão agora no final de 2013. Já deu uma olhada por lá, viu como é que tá ficando, qual é a expectativa do torcedor colorado? A expectativa é que ele venha se nivelar com estádios do primeiro mundo, estádios da Europa, e que fique um estádio de padrão internacional após a Copa do Mundo, porque esse empreendimento foi feito em virtude da Copa do Mundo e as obras que estão sendo implantadas na cidade permanecerão. Então vai ser muito bom ter um estádio com categoria internacional para a gente frequentar. O Grêmio inaugurou a Arena em dezembro, sobre alguns protestos de que o estádio foi inaugurado, mas não estava pronto. Qual a tua opinião nessa questão da Arena, se realmente inaugurou no tempo certo, se está acessível, como é que está para o gremista? Qual é a opinião do gremista sobre o novo estádio do Grêmio? Isso foi visível, né, que ele foi inaugurado antes do término das obras, né?
A volta do estádio ali tá muito precário ainda, tá difícil, tá complicado para chegar lá no Maitá ainda. E com certeza eles se precipitaram. Foi uma jogada de marketing, né, do Paulo Doni, né, para ele poder inaugurar. Mas eu tô bem contente, eu tô feliz com a Arena. Como ele falou, é um estádio de nível internacional. Pelo jeito a gente vai ter 2 aqui em Porto Alegre, isso é muito importante para a cidade. E então, eu tô muito contente com a Arena. Tem essa situação de que a Arena não é do Grêmio, né, do Grêmio, mas para mim é assim, se eu vou lá, compro um carro, ele fica pelo banco, mas eu que tô pagando. Então para mim a Arena é do Grêmio. Chegou a visitar já as instalações da Arena, conseguiu ter fácil acesso no jogo, como é que tá a tua presença lá? Eu tive antes de terminar a obra, eu tive no ano passado, que eu tinha mais acesso à Zona Norte. Agora eu não vou mentir, eu não tenho ido. Faz um tempo que eu não acompanho os jogos do Grêmio dentro do estádio. Sobre a questão do uniforme do Inter, o Internacional lançou um uniforme novo agora. Falou-se numa homenagem ao Rio Grande do Sul, o pessoal falava assim, mudança de cores, mas o Inter parece que segue uma tradição ali de não mudar muito. Tu como torcedor, o que acha dessa questão do primeiro, se tu achou bonito o novo uniforme do Inter, e se tu como torcedor teria alguma outra mudança que tu queria ver para a camisa colorada? A princípio, a camisa do Internacional melhorou bastante agora, porque aquela manga branca parecia que nós tínhamos 10 capitães dentro do campo. De qualquer lugar que tu olhasse, parecia que o cara que estava envergando a camisa estava com a abraçadeira de capitão. Não sou muito simpatizante à Nike. A Nike só faz um bom trabalho na Europa. Nem nos Estados Unidos, onde é a sede deles, eles não fazem um bom trabalho. Haja visto, se tu reparar nos uniformes de basquete, são de última. Na Europa eles fazem um bom trabalho com o Barcelona, porque o Barcelona é que manda. O Barcelona desenha a camisa e a Nike faz. E quando chega no Brasil aqui, a Nike quer fazer o que tiver na cabeça deles. O Internacional já era para ter uma camisa vermelha, como o Palmeiras tem, vermelha aquele marcador de texto. A camisa dourada entrou e porque perdeu 2 jogos tiraram, e era uma camisa belíssima. Então tem que perder essa coisa de vermelho e branco, tem que começar a investir mais, ter uma cor alternativa. Isso acontece o seguinte, se o Internacional tivesse 3 ou 4 ou 5 ou 10 tipos de camisa, eram 3, 4, 5, 10 camisas à venda nas lojas do Internacional. E a venda seria maior. Eu, por exemplo, teria uma de cada uma. O Grêmio passando de fase, quem é o adversário a ser batido na Libertadores? Tem grandes times nessa Libertadores, né? Tem o Nacional do Uruguai, tem o Boca Juniors. Passou agora também esse Santa Fé, ele me incomoda um pouco. É provavelmente o nosso próximo adversário, né? O Grêmio ficando em segundo, pega o Santa Fé. Mas tem grandes times aí, né? O nosso time brasileiro, né? Atlético Mineiro. São Paulo acho que pega o Atlético e vai cair, né? Tem o Corinthians, que tem um time que não tem grandes estrelas, mas tem um conjunto sensacional. Tem por trás desse time o Tite, né? Que é um ótimo treinador. Para mim, dessa última leva aí de títulos do Inter, a melhor formação do Inter era com o Tite, que defendia com 7 e atacava com 3. Os grandes adversários acabam se tornando brasileiro contra brasileiro mesmo, né? É verdade, vai dar esses cruzamentos aí, e eu não sei não se o Fluminense passa, né? Vamos ver o que dá. Olha aí. Internacional não conquista um campeonato brasileiro desde 79. Há mais de 3 décadas aí. E esse ano, para complicar um pouquinho, a Copa do Brasil vai até novembro. Dá para focar nas 2 competições? Tem que ganhar as 2 ou tem que dar uma atenção especial ao Brasileirão que a torcida colorada almeja tanto? Depois que tu ganha muita coisa, é normal que dê uma parada, que tu comece a aproveitar aquilo que tu ganhou. O Internacional já ganhou muita coisa. O que eu realmente vou torcer é para que o Inter entre no Campeonato Brasileiro bem, talvez até ganhe a Copa do Brasil, e que o ano que vem o Grêmio também esteja na Libertadores. Meu grande sonho é o Grêmio e o Internacional na mesma Libertadores, porque todas as vezes que o Internacional encontrou o Grêmio fora de Campeonato Gaúcho, todas as vezes nós mandamos o Grêmio passear. Copa do Brasil, nós mandamos o Grêmio passear. Depois nós tivemos o Grenal do século, ganhamos deles com 10. Primeira vez na Sul-Americana mandamos caminhar, e na segunda vez na Sul-Americana mandamos caminhar também. Então, todas as vezes que a gente se defrontou, nós saímos em triunfo. Então, ano que vem eu gostaria de uma Libertadores, que a gente se encontrasse no meio do caminho. É o que todo gaúcho espera, é ver o Grêmio Inter na Libertadores.
se confrontando. Numa final não vai dar, né? Provavelmente não, mas numas oitavas de final, quem sabe. Jorge, Luxemburgo tem a aprovação do tricolor, houve aí andaram chamando até de burro no último jogo, tem aprovação do torcedor. Tu acha que é o cara certo pro Grêmio, ou o Grêmio tem que pensar melhor a respeito disso? É um grande treinador, multicampeão, principalmente em campeonatos brasileiros. Essa é a minha esperança, porque eu como já falei antes, né, eu não gosto dessa mudança de time deles, às vezes sem necessidade, né? E de repente no brasileiro é uma chance de uma repetição, e aí o Grêmio tem um grande elenco. Aí eu acredito mais. É isso aí, vamos encerrando esse bloco, encerrando a participação do gremista Jorge Almeida e do colorado Jorge Moreira. Jorge, tu quer deixar algum recado para a torcida gremista ou até para a torcida colorada? Vamos lá, pessoal, o Grêmio tem um bom time, esse ano é o nosso ano, nós vamos levar alguma coisa. Tô triste por saber que o Juventus tem a maior torcida que a minha, né, o time da piscina, mas tá tranquilo. Muito obrigado, hoje eu me senti no iCarly. Jorge Moreira, e aí, tchê? O meu recado é que eles continuem achando que são os melhores. Inclusive, hoje eu vim de azul no programa, porque toda segunda-feira eu visto azul em homenagem ao Grêmio. Toda segunda eu saio de casa todo de azul. E que eles continuem achando que são os maiores do mundo, eles vão achando e nós vamos ganhando. Segue o baile. É isso aí. Fiquem ao som do grupo Na Paquera. Gente de casa é gente da Tinga, é gente nossa, amizade antiga. A casa da sua casa, Redmac na Restinga. A casa da sua casa, Redmac na Restinga. Ofertas de inauguração, aproveite a ocasião. Ofertas arrasa quarteirão, Restinga do meu coração. Redmac na Restinga, é gente de casa. Redmac Simeonato, Estrada Barro Vermelho 275. Venha conhecer e aproveitar. Voltando com o Boteco Esporte Clube, vamos ter sempre uma atração musical e vamos falar sobre projetos da comunidade, projetos solidários, aí, ações sociais dentro da nossa comunidade. Nós vamos ter sempre esse programa semanal, sempre gravado nas segundas-feiras aqui no Parada 10. Também vamos ter o apoio aí da Redmac Simeonato, Trilegal, sua vida muito mais trilegal, foodmania.com.br. Temos também a Cozinha Comunitária. Meu convidado aqui é o Alex Bagé. O Alex é repórter, comentarista esportivo, analista de arbitragem da Rádio Guaíba e principalmente é morador da comunidade, né, ô Bagé? Tava me dizendo que tu morou aqui praticamente 30 anos, quase. Pô, fui criado aqui, cara. Minha mãe mora aqui ainda. Eu não moro mais aqui porque eu tenho uma filha de 13 anos que mora aqui, de um primeiro casamento. Então, quando eu me separei, eu acabei saindo da Restinga. Esse lugar que vocês estão gravando aqui, 2 casas à direita aqui, com 12 anos mais ou menos, eu entregava Correio do Povo. E eu começava a entrega do Correio do Povo por aqui. Então é um lugar que sempre chama atenção. Falava pro Jeff, pro Márcio, a rapaziada lá fora. E a gente tem alguns projetos além da Rádio Guaíba, com a questão lá da Rádio Guaíba. Como você falou, eu trabalho com futebol, trabalho com carnaval também. A gente faz coberturas de carnaval. E tem alguns projetos além. Tem uma roda de samba chamada Samba do Guerreiro, que funciona aos domingos lá no Fidalgos Aristocratas. Tem outro projeto que está começando semana que vem na quadra do Império da Zona Norte, toda segunda-feira. A gente faz um samba de noite lá, sempre ligado às questões de samba e futebol, mas com muito orgulho, torcedor do Estado Maior. Comecei minha vida de carnaval aqui na Restinga. O Sambagé está completando 2 anos agora em maio, isso? 2 anos agora em maio, lá na TV Urbana, nos canais 11 da NET 55 HF. E o projeto do Sambagé, a gente tem lá cerca de 110, 115 programas.
E desses 110 programas a gente teve pelo menos 100 bandas da rapaziada que não tem espaço. Na verdade, a ideia do projeto Sambagé é levar o pessoal que não tem espaço nas grandes mídias para poder também dar entrevista. Normalmente no meio do carnaval, para que você tenha uma ideia, se entrevista lá o intérprete, o presidente, o diretor de bateria, mas não se entrevista a tia costureira, o pessoal que mexe com adereço no barracão. E a ideia do Sambagé era justamente essa. Como eu me criei aqui na Restinga e sempre tive muita dificuldade de ter oportunidade, a partir do momento que eu fui fazer jornalismo, consegui entrar num grande grupo como é a Record, então acho que a gente sente também na obrigação de tentar abrir esses espaços que na época ninguém abria para mim. Então isso funciona hoje com o Sambagé, funciona com o Samba do Guerreiro e os outros projetos que a gente tem, a maioria voltados à questão da cultura popular, seja com futebol, seja com hip hop, com rap, com samba. E a questão do Sambagé principal é essa, é colocar bandas lá. Então a gente tem alguns meninos lá que volta e meia me ligam e convidam, pô, Bagé, a gente conseguiu fechar, tocar todas as quartas-feiras no restaurante tal, e a gente conseguiu vender 2 shows pro interior. Então a ideia do Sambagé é essa, é dar espaço, e justamente aquela dificuldade que eu tinha quando eu me criei aqui na Restinga, que, por exemplo, hoje, quando eu venho visitar minha mãe ou minha filha aqui na Restinga, a maioria dos meus amigos ou já foram mortos, ou estão presos, ou estão com uma série de problemas. Por quê? Porque naquela época faltava uma série de oportunidades. Então o que a TV Restinga faz hoje, o que a gente faz com o Sambagé lá e também com os programas da Rádio Guaíba, busca tirar essa rapaziada do contato com a droga, busca tirar essa rapaziada do contato com qualquer coisa que possa ser ruim para o futuro dele, justamente por isso, porque na época que eu entregava Correio do Povo, o que tinha base para mim ali? A escola de samba servia como uma disciplina, eu tinha que ter horário. Na época, eu lembro que o Estevão era um mestre de bateria, você tinha que ter uma boa nota para poder estar na bateria. O Guto faz isso hoje no Estado Maior com alguns dos moleques. Então a ideia básica é essa. Na verdade, eu nunca saí da Restinga, eu estou sempre na Restinga, mas é abrir o espaço que eu não tive lá atrás e que eu sei da dificuldade que era e a importância que tem ter espaço e dar espaço para essa molecada. Aproveitando um pouco que tu tá aqui falando sobre o carnaval, que eu sei que tu é um especialista também, o que tu achou que tu acha do carnaval de Porto Alegre? Tá melhorando? E o que tu achou desse ano, aquela polêmica toda do Bambas da Orgia? Cara, eu sou um crítico das coisas que acontecem no carnaval, e até por isso que eu tenho os meus espaços independentes, porque eu não preciso ficar agradando o presidente de escola de samba, porque eu não ganho dinheiro deles, entendeu? Eu mantenho os meus espaços com os patrocinadores que eu consigo pela rádio ou pelos meus trabalhos. Porque muita coisa acontece de errado, assim. Não puxar para o nosso lado. Nós temos um presidente aqui no Estado Maior da Restinga que tem a preocupação de entregar alguma coisa em termos de escola para a comunidade. Mas tem muitas pessoas que não pensam dessa maneira. Então a gente teve, nesse ano, nada contra o resultado, mas a gente teve, por exemplo, na quinta-feira de noite, para quem não sabe, a pista de eventos foi pintada e chovia. Na sexta-feira, quem desfilou na sexta não conseguia parar em pé. No sábado, quando a Restinga foi desfilar, e eu desfilei junto com a Restinga, não se conseguia parar em pé. Por quê? Porque a emissora que transmite ao vivo o carnaval exigia que se pintasse a avenida. Então, quer dizer, não se tem nenhuma preocupação com quem vai desfilar. Se tem uma preocupação na questão de se utilizar o carnaval. A minha maior briga é que a emissora que transmite o evento, o carnaval ao vivo, ela paga para as escolas de samba 400 mil reais. Aí você vai pensar, pô, 400 mil é dinheiro. Não, 400 mil para todas as 10. Então dá 40 mil para cada escola. O Estado Maior da Restinga gasta só com o carro-som mais de 100 mil. Então não tem como fazer carnaval com o que a TV paga. Mas por que a TV paga tão barato? E de repente para um teatro, para outras situações, a TV paga tão caro? É porque na verdade a TV ainda considera que o carnaval é uma subcultura, que o carnaval é feito por vagabundos, como eles dizem muitas vezes. Então eu sou um crítico total do que está acontecendo. E principalmente, nós temos um prefeito, o José Fortunati, que é meu amigo, até porque ele é conselheiro do Grêmio, então eu tive essa amizade dele da época do futebol. Só que para que ele conseguisse votos, ele prometeu que nós teríamos a construção do Complexo Cultural do Porto Seco. E nós já estamos aí quase em maio, daqui a pouco na metade do ano, e não tem nenhuma obra no Porto Seco. Eu me criei aqui na Restinga, os caras prometiam que o Distrito Industrial ia ser feito. Isso levou anos e anos. Depois a pauta virou o Hospital da Restinga.
Então o pessoal utiliza muito ainda as comunidades para conseguir voto e para depois não cumprir aquilo que eles realmente prometeram. Alex, falar contigo agora um pouco sobre a arbitragem. Sei que tu é especialista nisso, fala bastante isso na Guaíba, e eu queria saber a tua opinião, principalmente a respeito da baixa qualidade, do baixo rendimento que a gente anda tendo esse ano, o ano passado também nos árbitros brasileiros. Se tu acha que isso é um reflexo tardio da falta de profissionalização do árbitro, ou se realmente a gente está passando por uma safra de árbitros ruins mesmo? Não, você pegou o ponto principal. Vamos pegar um exemplo. Na Itália, ou na Europa, na maioria dos países, o árbitro de futebol ele é contratado, ele tem a carteira assinada. Então ele recebe lá 3, 4 mil euros e ele não precisa se preocupar com mais nada, ele vai ter o salário dele garantido. Na Argentina, é uma semi-profissionalização. Então, vai começar o campeonato argentino, a federação decide que precisa de 30 árbitros. Pega-se esses 30 árbitros, faz um contrato com ele. Então, durante 6, 7 meses, você não precisa se preocupar com nada, que todo mês vai pingar na tua conta. O árbitro brasileiro, ele é amador. Então, por exemplo, Carlos Simon, que apitou 3 Copas do Mundo, o salário dele fixo era de jornalista. O Leonardo Gaciba, que agora é comentarista do Sport TV, o salário dele fixo vinha da academia que ele tinha. O árbitro brasileiro, quando chega na FIFA, ele tem que prestar as provas em espanhol e inglês, falando e escrevendo. Então ele tem que aprender a falar inglês, tem que aprender a falar espanhol, e isso é pago por ele. Se o árbitro se machuca, todo o condicionamento físico e recuperação médica dele é paga por ele. Então a gente exige do árbitro que ele seja profissional, mas a gente não entrega isso. Por que o árbitro no futebol brasileiro não é contratado? Porque nenhum clube quer pagar o INSS, o FGTS, como nós todos aqui temos em carteira assinada. Então, na verdade, isso é muito complicado. A rapaziada que está aqui do futebol americano, eu imagino que quando vocês vão jogar, o técnico de vocês escolhe os melhores para começar como titular, certo? Que é o normal, né? Não estou falando nenhuma genialidade. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Os árbitros, eles são escolhidos em sorteio. Então, não são os melhores que estão ali. Não necessariamente são os melhores. Então, o árbitro daqui a pouco, que por algum motivo ele não tem tanta sorte no sorteio, ele perde 1, perde 2, perde 3, ele não recebeu nada durante o mês. Mais ou menos ele é obrigado a ter um segundo emprego, obrigatoriamente, né? Na verdade, o segundo emprego dele é a arbitragem, né? O primeiro tem que ser qualquer outra função que ele realmente receba para isso. A arbitragem para o futebol brasileiro, ela é um segundo ganho. E por isso que dá tanto problema, né? Falando a nível mundial já, o que tu acha da qualidade dos árbitros para a Copa do Mundo do ano que vem? Os árbitros internacionais estão num parâmetro melhor? A gente pode confiar que vai ter uma qualidade boa? Estão num parâmetro melhor por tudo isso que eu acabei de falar, pela preparação, o tempo todo que eles podem se dedicar para se preparar de forma melhor. O melhor árbitro do mundo hoje é um inglês, vocês devem ter visto aí, rapaziada, gosta de futebol, na Champions League, o nome dele é Howard Webb, ele é um careca. É o melhor árbitro hoje disparado do mundo. Ele é policial em Londres, mas a primeira função dele é árbitro de futebol. No Brasil, a gente vai ter o Sandro Meirahit, porque seria o Wilson Liceneme, ele não passou nos testes. A segunda opção seria o Leandro Voaden, aqui do Rio Grande do Sul, ele rodou nos testes. A terceira opção é o Sandro Meirahit. Se ele não rodar agora para a Copa das Confederações, ele vai ser o árbitro brasileiro. A quarta opção é o Weber Roberto Lopes, também careca, que já complicou em alguns jogos aí. Mas o principal é isso. Em nível brasileiro, muito fraco. Em nível sul-americano, acho que os uruguaios são bons, são os melhores hoje. Pro telespectador que não entende muito, tem risco do Brasil não ter um representante na arbitragem na próxima Copa? Isso pode acontecer de não ter árbitro brasileiro? Seria um risco muito remoto pelo seguinte: 4 árbitros são indicados, os 4 foram. Wilson Liceneme era ficha 1, foi reprovado, ficha 2, Leandro Voaden. Foi reprovado, ficha 3, o Sandro Meirahit. Na pior das hipóteses, se ele não passar ou tiver algum problema de saúde, entra o Weber Roberto Lopes, que é do Paraná. Aí, se o Weber Roberto Lopes tiver o mesmo problema de lesão, tem um prazo que o Brasil ainda consegue inscrever mais um, mas depende muito de quando isso pode acontecer, né? Então corre um risco, mas seria um risco muito remoto, assim, de ficar sem representante, até por se tratar do país sede, né? O papo tá bom, a gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco aqui para continuar a conversa com Alex Bagé. Fiquem ao som do grupo Na Paquera.
só, gente, não é nada pessoal contra a Annelise, mas é muito bom ter o comercial só pra mim, sabe? Não tem que dividir atenção com ninguém. É que nem no Trilegal, sabe? Tem menos gente concorrendo, porque é só pra quem é de Porto Alegre e região e litoral. Aproveita, a concorrência é bem menor. Trilegal, sua vida, muito mais Trilegal. Voltamos com o Boteco Esporte Clube, diretamente aqui do Parada 10, na Nilo Wolff, na Restinga. Nosso convidado de hoje, Alex Bagé, contando aí com o apoio também da Redmac Simeonato, Trilegal e Foodmania. A gente encerrou o bloco falando um pouco sobre Copa do Mundo, Bagé, e eu queria te perguntar a respeito da decrescente média de gols que a gente tem nas últimas Copas. Tu acha que para a Copa do ano que vem isso vai seguir, ou pelos times que a gente está vendo aí, tu acha que tem a possibilidade de reverter essa média de gols? Cara, que no futebol atualmente a gente viu muito a questão do esquema tático, né? Por exemplo, tem como base o Barcelona, que não tem um esquema tático definido, mas aí vai pensar assim, pô, o Barcelona não vale porque tem o Messi, então joga a bola pro Messi, o Messi resolve. A gente tem uma briga muito grande nessa questão de esquema tático. O futebol brasileiro, principalmente sul-americano de maneira geral, ele é muito marcado, né? Se joga muito de forma marcada. Pô, mandar um abraço pro Clayton, ex-volante do Inter. Sempre brincava com o Clayton o seguinte: o Clayton ele não tinha uma técnica apurada, mas a pegada que o Clayton tinha fez dele um jogador, graças a Deus, com a vida tranquilamente resolvida financeiramente. O Dunga, técnico do Internacional, não era um volante que soubesse jogar, ele sabia marcar. Então o futebol brasileiro de alguns anos para cá vive muito em função da preparação física, vive muito em função daquilo que você consegue tirar do jogador. Daqui a pouco ele não tem uma técnica tão apurada, mas ele é um cara um pouco mais dedicado. A gente tem diversos exemplos. Então, no futebol da América do Sul, a gente tem o exemplo, por exemplo, talvez o Uruguai tenha um futebol um pouco mais refinado. A Argentina tem técnica, mas tem pegada. Então, da Europa para baixo, a gente tem um futebol de muita marcação. Então, acho que esse é o grande complicador. E hoje ser 1-0 em Copa do Mundo, lucro. Hoje não se preocupa muito com o futebol arte, até porque, se a gente voltar, não era da tua época, mas a Copa de 82, o Brasil tinha um super time e não ganhou a Copa. A Copa de 94, o Brasil tinha um time lotado de volantes, Mauro Silva, Dunga, depois se tirou o Raí, colocou o Mazinho. O Zinho era um falso atacante que virava muito mais meia, o pessoal até brincava, chamava ele de ceradeira, porque ele ficava circulando. E aí tinha lá na frente o Bebeto e o Romário para definir, mas era um time feio, com exceção da frente. O principal articulador, que era o Raí, jogou uma partida e perdeu o lugar para o Mazinho, que era um marcador. Então, a Copa do Mundo, ela vem... A Espanha talvez tenha modificado isso um tempo atrás. A Holanda tentou fazer isso também na Copa de 2010. Mas a grande ênfase do futebol é conseguir os 3 pontos. Então, 1-0, gol no finalzinho, seja da maneira que for. O futebol hoje está muito truncado, está muito fechado. Não aposto que seja uma Copa de muitos gols, né? Melhor técnico para a Copa seria o Celso Roth, provavelmente. Nesse estilo de jogo, Celso Roth. Só que o Celso Roth, ele começa bem. A Copa poderia, porque é um tiro curto, né? Vão ser 7 jogos. Porque o Celso Roth normalmente ele arranca bem, mas ele não consegue finalizar o campeonato, né? Cuca também tem esse problema. E aí tem, por exemplo, outros técnicos, como o Muricy, que de repente não arrancam tão bem, mas no final do campeonato eles estão sempre na ponta. Então, mas nesse estilo seria o Celso Roth. E o Brasil, a gente tá meio que receoso aqui com a situação do Brasil. Tu acha que dá tempo do Felipão arrumar a casa e fazer um time mais competitivo? Que, na tua opinião, o que tu acha que falta pro Brasil conseguir chegar lá de novo? Dá tempo, cara. Nós temos os melhores jogadores, nós temos os melhores técnicos, nós temos os melhores preparadores físicos. Os jogadores brasileiros que saem para jogar fora, quando eles se lesionam, eles vêm curar as lesões aqui no Brasil. Então, nós temos o principal, que é a técnica do futebol, do jogador brasileiro. A gente tem um Neymar aí que está entre os melhores do mundo. A gente precisa ter uma base de time, na verdade se muda muito. Seleção brasileira, o Mano Menezes, ou a gente discutia isso lá na rádio, ou você trocava o Mano Menezes logo depois que ele perdeu a medalha de ouro, ou não trocava mais. Mas se trocou o Mano Menezes justamente quando ele estava montando o time. Esses jogadores que o Felipão tá convocando agora são os mesmos que o Mano convocava. Então o Felipão não vai fazer mágica, são praticamente os mesmos estilos de treinar. Eu acho que é ter uma base e apostar naquela base. Eu acho sim, o Brasil, até porque seria uma tragédia. O Brasil perdeu a Copa de 50, perder de novo uma Copa jogando em casa.
Tu acha que se cogita ali Ronaldinho, Kaká, falta um camisa 10 na seleção? Tu acha que é um deles ou tu vê algum outro jogador capaz de ser essa referência? O Ronaldinho Gaúcho, ele querendo jogar, ele tem muita bola. A gente tem algumas deficiências, por exemplo, o 9, desde que o Ronaldo parou, não tem um 9. Né? Tem o Luiz Fabiano, que faz alguns gols, o Fred, que faz alguns gols, mas nenhum deles é tão decisivo quanto. Nós tivemos lá, mais atrás, Careca, depois teve a época do Romário, que não era um 9, mas era o cara referência pro gol. Depois nós tivemos o Ronaldo, e depois do Ronaldo não tem ninguém. Se apostava no Leandro Damião, que é um cara que sabe fazer gol, agora se aposta no Fred, mas nós perdemos estas referências. E hoje a gente não tem um 10 referência. Tanto que a gente está apelando pro Ronaldinho, que na última Copa, há 4 anos atrás, o Dunga não levou. Ou seja, ele está 4 anos mais velho, está jogando muita bola, mas continua sendo a nossa referência. A gente não tem uma renovação. Até porque o Neymar é um outro tipo de jogador, né? Um jogador mais de flanco, jogador que atua muito mais como segundo atacante. Então, acho que vai acabar sendo. Eu aposto que Kaká e Ronaldinho ainda serão 2 jogadores do time titular na Copa. Da dupla Grenal, Fernando foi convocado já, o Leandro Damião, tu também falou. Mas tem mais alguém aí do cenário de Inter e Grêmio que possa, de repente, reforçar a seleção até a Copa? Pô, cara, Copa do Mundo tudo é possível. Agora, na semana passada, quarta-feira, eu tava fazendo o jogo na Arena, Grêmio e Fluminense, e o Filipão tava vendo o jogo. Nós fomos entrevistar o Filipão e perguntamos pelo Zé Roberto. E o Filipão confidenciou amigos que ele ainda pode dar uma chance pro Zé Roberto. Então é isso que eu tô dizendo. O Zé Roberto tá jogando muita bola? Tá jogando muita bola. Mas o futebol brasileiro não pode depender do Zé Roberto, que tá com quase 40 anos, para ser o cara da Copa do Mundo. Porque nós temos muito mais jogadores. Mas não vejo muitos. Acho que o Fernando vai ser convocado e o Damião pelo lado do Inter, para a seleção brasileira. Acho que serão esses 2 nomes. Deixa eu falar contigo um pouquinho sobre o assunto da semana, que é o Marcelo Moreno, né? A gente teve aqui um gremista ainda agora, e o gremista, para ele, o Marcelo Moreno tem que ficar e tem que continuar no Grêmio. Com a experiência que tu tem aí de acompanhar vestiário, a situação do Marcelo Moreno praticamente é inevitável, é irreversível. O que o Luxemburgo tem que fazer para conseguir controlar essa situação do Moreno agora? A situação do Marcelo Moreno no Grêmio não existe mais como. Eu acompanhei o setor do Grêmio hoje à tarde e aí conversava na entrevista coletiva, o Luxemburgo não quis tocar no assunto Marcelo Moreno. O que o Kleber fez ontem de criticar o Moreno, a direção não queria que acontecesse. Só que o Kleber é um jogador temperamental, ele não pergunta nada do que ele vai fazer, ele faz o que dá na telha. Então, a partir do momento que ele colocou essa situação, a direção de futebol veio e abraçou o Kleber. Tanto que o Grêmio está viajando para o Chile, levando na delegação o Marco Antônio, que não vai jogar, porque está lesionado, e o Cris, que não vai jogar porque está expulso. Ou seja, a direção do Grêmio quer mostrar que o vestiário está inteiro, mas todo mundo sabe que o vestiário está quebrado. E o problema do Marcelo Moreno se chama Mauro Martins, que é o pai dele. Hoje de manhã na Rádio Goiânia nós entrevistamos ele ainda. Ele não mede as palavras, ele diz uma série de coisas. Ele criticou companheiros do Marcelo Moreno. E para quem trabalha no meio do futebol, sabe que o vestiário é sagrado. Pode estar acontecendo a maior zoeira lá, mas não pode sair. E o Marcelo Moreno criticou alguns jogadores, disse que queria ver alguém fazer mais gols que ele fez, 22. Então complicou. Ele não tem nenhum tipo de clima. Só que é um jogador que o Grêmio ainda deve mais de €1 milhão, que são 2 parcelas que estão vencendo no clube da Ucrânia. E dificilmente, para o futebol brasileiro, ele recebeu propostas do Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo. Ele não quer jogar no Brasil, ele quer jogar fora. Como o Grêmio pagou 9 milhões por 70% dele, o Grêmio não vai querer rasgar dinheiro. Só que 9 milhões para o futebol brasileiro é um valor muito alto para um jogador que não é nem titular. Então é uma situação complicada. No Grêmio ele não joga mais, isso eu posso garantir. Mas assim, me parece um pouco até de inexperiência, tu pode falar melhor da direção do Grêmio, porque Marcelo Moreno, como tu falou, o pai dele deu declarações lá a primeira vez, talvez o Grêmio pudesse tentar resolver aquilo no primeiro momento. E até falando sobre o Kleber, ontem teve uma situação da torcida pediu o Marcelo Moreno. Aí eu te pergunto, será que não é um pouco de inexperiência da direção do Grêmio por colocar justo o Kleber, que é um cara que todo mundo sabe que não tem papas na língua, para dar uma declaração depois de um jogo difícil, um empate, e que a torcida chamou o Marcelo Moreno? Não foi meio que equivocado a decisão de botar o Kleber para falar? É que algumas situações, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente faz jornalismo, lá na faculdade se explica o porquê que se coloca determinados assuntos em uma determinada página do jornal. Então a gente começa
sempre enxergar as coisas por outro lado. No meio do futebol, aquilo que aconteceu ontem com o Kleber foi uma coisa orquestrada. Por quê? Porque o Kleber dá essa porrada no Moreno, a direção do Grêmio já não ia mais usar o Moreno, isso estava definido. Só que no momento que o Kleber dá essa porrada no Moreno, ele protege o Luxemburgo, porque quem barrou o Moreno foi o Luxemburgo. Tanto que hoje se decidiu que vai viajar o Cris e vai viajar o Marco Antônio, mesmo o Cris fazendo aquela besteira que fez de praticamente agredir o Rafael Sobis. Então isso era uma coisa orquestrada, sabia? O Kleber é uma opinião importante, e ele está fechado com o Luxemburgo, justamente no momento que o torcedor está criticando, que saiu o Luxemburgo, pediu o Moreno, não é porque ele queria o Moreno, é porque ele queria provocar o Kleber. Então isso foi uma coisa mais ou menos orquestrada. Não foi à toa que o Kleber foi dar entrevista, e até por isso que a gente sabia. Pergunta pro Kleber porque ele vai chutar o balde. A assessoria sabia disso também. Ficou meio que sincronizado, né? Ficou bem sincronizado, porque no final das contas o Rui Costa tava ali do lado e meio que sem querer ouviu e já meio que finalizou essa porrada em cima do Moreno. Eles têm experiência, eles trabalham há muito tempo com futebol e algumas coisas elas saem do controle. Mas a maioria das coisas no futebol, ela está se imaginando mais ou menos o que vai acontecer. Ontem era uma maneira de mostrar, o vestiário está fechado. Tanto que agora o Cris está viajando, o Marco Antônio está viajando, não vão jogar. Mas pro torcedor fica o quê? Pô, o cara não pode jogar e mesmo assim quis viajar 5, 6 horas de avião. É para mais ou menos mostrar uma coisa que não está acontecendo. É isso aí, galera. Um ótimo papo aqui com Alex Bagé. Alex, passa de novo para nós o serviço aí do Sam Bagé. Quando é que é na TV Urbana? Que dia, que horário que a gente pode conferir? Sam Bagé é sempre aos domingos, do meio-dia a 1, no canal 11 da NET, no canal 55 HF. Convidar a rapaziada aí que assiste a TV Restinga. Samba do Guerreiro acontece na quadra do Fidalgos Aristocratas, Ipiranga 2495, todo domingo, das 8 da noite até a meia-noite. Roda de samba estilo Rio de Janeiro, centralizado, comprando a cerveja no baldinho. Então convido a todos lá para conferirem Samba do Guerreiro. É isso aí, agradecendo a presença do Alex Bagé. Vocês ficam agora com o som do grupo Na Paquera. Gente de casa é gente da Tinga, é gente nossa amizade antiga. A casa da sua casa, Redmac na Restinga. A casa da sua casa, Redmac na Restinga. Ofertas de inauguração, aproveite a ocasião. Ofertas arrasa quarteirão, Restinga do meu coração. Redmac na Restinga, é gente de casa. Redmac Simeonato, Estrada Barro Vermelho 275. Venha conhecer e aproveitar. Então tá, voltamos com o último bloco do Boteco Esporte Clube para falar sobre projetos esportivos dentro da comunidade, dentro da Restinga, sempre com o apoio do Parada 10, Redmac Simeonato, Trilegal, foodmania.com.br e Cozinha Comunitária. E hoje a gente vai falar sobre um esporte que é pouco visto no Brasil aqui, tem poucos recursos, e eu trouxe essa galera aqui para conversar comigo. Primeiramente, obrigado pela presença, Anderson. Anderson é presidente do Restinga Red Schools, a primeira equipe de futebol americano da Restinga. Anderson, como é que surgiu a ideia de montar um time de futebol americano, um esporte que é pouco praticado aqui no Brasil? Essa ideia surgiu no final de 2011, pelo meu companheiro Lucas, que está lá à minha direita, logo após o meu vice-presidente, do Denner Eusébio. Eles pegaram e viram uma galera jogando a bola ali no nosso campo do Pampa ali, certo?
e tiveram a ideia de iniciar esse projeto aqui dentro da Restinga. Isso aí foi no final de 2011 e foi apenas uma ideia, gerava uma brincadeira e o time de fato acabou ocorrendo do meio de 2012 para cá, onde a gente começou a ter jogos, a gente começou a treinar com uma equipe profissional de verdade. Então, assim que foi disseminado a nossa ideia aqui dentro da comunidade. Só pra gente ter uma ideia da dificuldade que eu imagino que vocês enfrentaram. Quanto tempo vocês levaram para conseguir montar 2 times inteiros? Foi mais de um ano. Mais de um ano. Inicialmente a gente tinha 4 atletas, certo? Ou 4 pessoas que tinham uma ideia de formar um time. Até o ano passado, até um ano atrás, a gente não tinha 12 ainda. No nosso primeiro jogo, para você ter uma ideia, a gente não tinha uma defesa e um ataque completo, que seria 22 jogadores. Nosso primeiro jogo a gente tinha 16 atletas, apenas 16. Então, de 6 meses para cá que a gente veio tendo um contingente já suficiente para montar uma equipe de 22 atletas. Vou falar também com o Wagner aqui da minha direita, é o vice-presidente do Restinga Red Schools. Wagner, como é que é assim a questão, como é que vocês jogam? Quantas vezes por semana ou por mês vocês jogam? Quais são os compromissos que vocês tiveram recentemente? E até quais são os próximos jogos que vocês têm? Nós treinamos sempre todo domingo, às 3 horas, ali no Pampa. Próximo a datas de jogos, a gente procura fazer alguns treinos extras durante a semana, umas quartas e sextas-feiras à noite, para dar uma reforçada na parte tática, ali, alguma técnica de algumas peças ali para se encaixar direitinho. Jogos, na nossa temporada desse ano a gente começou jogando contra o Pelotas Razors, há 2 semanas atrás, no domingo, em Pelotas. Conseguimos conquistar a vitória, 32-20 para o nosso time. Nós temos agora, no decorrer do ano, mais 6 jogos a serem marcados. O jogo de volta contra eles, que vai ser aqui. O jogo contra o São Leopoldo Mustangs, antigo São Leopoldo Guaranis, que a gente enfrentou no final do ano passado. E contra mais 5 equipes, se não me lembro, aqui no cenário do Rio Grande do Sul, que jogam na categoria que nós estamos agora, que é a No Pads, que é a sem proteção. Vocês jogam sem proteção, então. Qual é o equipamento que vocês jogam hoje? Assim, é o fardamento normal e a bola apenas? O fardamento normal e a bola. A gente está em 2 semanas para cá, em um mês de repente, umas 2 semanas mais seguido, nós andamos fazendo alguns projetos, procurando alguns apoiadores e patrocinadores. Estamos fazendo algumas entrevistas, algumas coisas do tipo, para ver se a gente consegue um apoio para trazer esses equipamentos para a gente conseguir entrar no cenário profissional mesmo do esporte, tanto no Rio Grande do Sul como em todo o país. Então vamos aproveitar que a gente está aqui para a comunidade. Eu quero que tu me diga o que vocês precisam aí, se tem uma ideia até de valores, para quem, pessoal que estiver olhando a empresa, que quiser apoiar, o que vocês precisam para tornar esse, pelo menos um pouco mais profissional esse esporte que vocês estão praticando. A princípio a gente está conseguindo, estamos vendo um apoio para conseguir um campo para nós, que seria primordial, até que aqui no Rio Grande do Sul não existe um campo específico para futebol americano. Valores, a gente fez um orçamento recentemente de uma filial de uma das melhores marcas de equipamentos de futebol americano de ponta dos Estados Unidos, usado na própria NFL, que seria a Riddle. A gente tem os valores deles estipulados, até se alguém se interessar, poderia entrar em contato no nosso e-mail, que é restinga-redschools@hotmail.com, que a gente pode estar enviando esse orçamento para se alguém quiser dar essa ajuda para a gente, que seria muito bem-vindo. Nós estamos precisando mesmo, não só de aparelho de uso pessoal, de equipamento de proteção, mas como bolas, cones para a gente fazer o nosso treino técnico também, que seria muito preciso. Nós temos muito poucos, e como a gente tem bastante tempo de uso, ele já tem a quantidade já não é o suficiente para o número de jogadores, e as bolas já não estamos dando conta. Algumas já acabam danificando com o tempo e tudo mais. Com relação mais aos equipamentos, o que a gente precisa, seria mais urgente para a gente entrar mesmo no cenário, seria mais capacete
e shoulder, que seria as ombreiras. O mais chuteira, luva, que também é mais específico por posição, seria um equipamento à parte que a gente podia adquirir com o tempo, mas para a gente entrar mesmo nesse cenário profissional seria mais o shoulder e o capacete. Wagner, desculpa, Wagner Anderson. Para quem tiver interesse em conhecer o esporte, para quem quiser praticar com vocês, como é que a galera da Restinga, até mesmo o pessoal de Porto Alegre, pode fazer para jogar com vocês? É bem facinho, a gente tá todo domingo, das 3 até escurecer ali no Pampa, certo? A gente inicia o nosso projeto ali às 3 horas. A gente, todo domingo chega gente nova ali, né? Então o pessoal já inicia, a gente faz uma entrevista breve com o pessoal, porque a gente tem que ver o biotipo físico, se a pessoa tem velocidade, senão para encaixar na devida posição dela, certo? Então é bem fácil. Se não, você pode pegar e achar a gente lá no Facebook, lá, que tá lá, Restinga Red Schools, certo? Acha o pessoal lá no... Só tem a gente ali de Restinga Red Schools, a gente também é amigo lá da TV Restinga. Pelo TV Restinga ali, acha também o nosso Facebook ali, que vai pegar todas as informações que dá pra gente encaminhar ali direto pro Pampa todo domingo. Eu vi que tem uma moça aqui também, eu já fiquei sabendo que tem até time feminino. Como é que surgiu o teu interesse em praticar o futebol americano? E como é que é esse esporte para ti, que é um esporte de força praticamente bruta, né, entre os homens? Como é que é para ti praticar o futebol americano? Bom, na verdade eu achei interesse porque meu irmão joga também. Ele não tá aqui hoje, mas ele joga, e eu achei bem interessante, porque é um jogo que tipo, é de força, mas sabendo jogar não se machuca, entendeu? Porque não são todas que aderem à causa, entendeu? Umas ficam com o dedinho, quebrou uma unha, quer sair, mas as que estão lá são as de fé, porque várias já saíram, né? Não persistiram na causa, começaram, mas por alguma causa saíram, né? Claro que isso é chato, mas eu tenho que respeitar a opinião de todas, né? Respeito. Mas é isso. Agora, eu vou pedir pro Douglas dar uma passadinha. Mostra a galera que tá aqui, um pouco da galera. Pode até apresentar teu nome? Clinton A. Dominique Clayton. Lucas Wagner, o Anderson, Vivian, Vinícius, Catraca, Fernando, Dechugo, Matheus, Denner, Doug, Jonathan, Rafael, Everton, Jack, Alexandre e o rapaz ali. Oi? Yuri. Lug. Douglas, fecha aqui no Catraca. Me explica como é que é jogar com esse rapaz pequenininho, um esporte de contato desse. Vocês querem algum patrocínio pro Gelol? Precisa de algum patrocínio para algum relaxante muscular, não? Sim, ó, esse meu pequeno homem aqui, se não fosse esse meu pequeno homem, eu não poderia lançar a bola. Eu sou quarterback do time, certo? Esses dois aqui, esses pequenos aqui, tem mais um lá atrás lá, que é os meus guardiões. Sem eles eu não poderia lançar a bola, então eles me dão 6 segundos ou mais para me poder lançar a bola. Olha aqui, tá chegando mais uma criança pequenininha ali agora. Esse é o Anderson, esse eu já conheço. Deve ser uma maravilha trombar com esse cidadão, né? Mas então, pessoal, esse papo é meio descontraído porque essa galera tá aqui na luta. Futebol americano, se falar a nível de Brasil, é um esporte que ainda precisa muito ganhar popularidade. Imagina na nossa comunidade, na Restinga, que por si só todos os esportes já são difíceis. Agradecer a presença aqui do pessoal da Restinga Red Schools. Só para reforçar de novo, onde é que encontra vocês? Os treinos são todo domingo? Todos os domingos ali no Pampa, a partir das 3 horas. Todo mundo que achar que tem aptidão para o esporte, e todo mundo tem, sim, só nos encontrar ali todos os domingos, certo? É a base de 40 malucos que vão estar ali correndo atrás de uma bola oval, certo? Então seja bem-vindo. É isso aí, galera. Encerrando o nosso Boteco Esporte Clube de hoje. Agradecendo a presença aí do Alex Bagé, os colorados e gremistas, os dois Jorges, o time do Restinga Red Schools de futebol americano. E eu tô aqui com o grupo Na Paquera. Tu é o? Anderson Miguel. Anderson, quanto tempo de estrada tem a banda já? Graças a Deus a gente conseguiu chegar aos 4 anos.
agora com a formação nova, Vande, Ju e Oliveira, o Jó, que também tá aí comigo para falar, e o Fábio Crush, que é o nosso violonista. Quais próximos shows? Onde é que a banda vai tocar e qual é a agenda da banda? Bom, agora a gente tá com o João marcado dia 19, que vai ser ali na House Brasil, e tem outros projetos. Agora a gente vai pegar uma casa ali na Cidade Baixa, ainda não tá tudo certo, mas a gente já tá tratando já pra ver tudo, né? Tudo certinho. Pra quem quiser contratar a banda, qual é o e-mail pra contato, o telefone pra contato de você? Bom, o telefone eu não sei de cabeça, mas o e-mail é GR na Paquera, né? É o nome do Face, no caso, é o perfil do Facebook, que a gente usa GR na Paquera, perfil 2. Inclusive a gente tá pra gravar uma música nova agora, já tá no forno, tá pra sair agora, só falta botar a voz do Band, que é o nosso novo trabalho. E essa música vai sair bem bonita agora, que é a primeira música que a gente gravou foi o Na Luta, que inclusive a gente vai finalizar com ela e vou fazer mais uma passada de cada música. Então facebook.com/GR na Paquera. É isso aí, galera, vamos ficando por aqui hoje, agradecendo os nossos apoios Redmac Simeonato, Parada 10, Trilegal, foodmania.com.br e Cozinha Comunitária. Voltamos na próxima semana. Para você que quiser participar, torcedor do Inter, torcedor do Grêmio, da comunidade, manda um e-mail para nós, botecoesporteclube@gmail.com. E você que tem algum projeto social, tem algum projeto, alguma ação solidária que esteja sendo realizado, entre em contato conosco também, a gente vai trazer vocês aqui para fazer essa divulgação. Valeu, galera! Ficamos aí com o grupo Na Paquera. Valeu, Boteco Esporte Clube na TV Restinga.